Fala galera da PIAGE, o Sidney aqui mais uma vez e desta vez trazendo uma nova videoaula. O assunto desta videoaula vai ser nível de satisfação dos times. Para você que está acostumado a medir a satisfação do time dentro de uma retrospectiva, com Happiness Radar, por exemplo, para identificar se eles estão contentes ali com o processo, como pessoa, como tecnologia, coisas assim, né? Eu trago aqui uma visão um pouquinho diferente em como mensurar o nível de satisfação do time e extrair um plano de ação baseado nesse nível de satisfação, né? Customizando um pouco do NPS. E aí, introduzindo então um pouquinho aqui para vocês do conceito do NPS, para quem ainda não está familiarizado com o termo, o NPS é uma metodologia que foi criada nos Estados Unidos. E para que ela serve? Ela mede, né, o grau de lealdade dos consumidores. E por que eu falei que a gente consegue customizar isso para o nível de time? Porque justamente eu quero medir em algum momento o nível de satisfação das pessoas do time. Se eles estão contentes, se eles gostariam de trocar de cliente, se eles gostariam de trocar de projeto, se eles gostariam de trocar de produto, qualquer coisa assim. Então eu dei uma customizada nesse board aqui, e utilizei isso em um dos projetos que eu atuei, em um dos clientes aqui, justamente para extrair um plano de ação, né? E aí eu vou, durante a videoaula aqui, eu vou explicando para vocês como que foi, né, aplicado e como que a gente extraiu o resultado deste NPS no time. Então, assim, contextualizado para que serve o NPS, né? Agora vamos olhar para um cenário. Toda vez que eu rodo um NPS, ou eu proponho um NPS de alguma coisa, geralmente eu faço isso de maneira anônima. Então, provavelmente você já deve ter recebido lá um form de alguma pesquisa depois que você comprou alguma coisa, e você pode responder essa pesquisa de maneira anônima. E é muito de costume, né? Você tem aquelas perguntas que vem lá, o que você achou do produto? Ele atende à sua necessidade? Aí vem lá, concordo parcialmente, não concordo e nem discordo, discordo totalmente, discordo parcialmente. Não vem ali, ou então, né, de 0 a 10, o quanto você colocaria que atendeu a sua necessidade. Então, assim, existem várias maneiras da gente medir o nível de satisfação do cliente, seja ele por nota, seja ele por texto e assim por diante. O que importa é que você gere um momento de ambiente seguro, né, para que as pessoas não sejam expostas, as opiniões, inclusive, sejam anônimas, para que você consiga extrair o principal, que é o plano de ação. Então, também trouxe aqui para contextualizar uma ferramenta interessante para instituir ali os forms anônimos, coisas assim. O Google Forms, por exemplo, é uma ferramenta que você poderia utilizar para gerar o seu form e deixar ele de maneira anônima, só você ter acesso, por exemplo, às respostas e etc. Mas a SurveyMonkey aqui, né, é uma empresa especializada, né, em relatórios, em pesquisas de nível de satisfação de cliente com NPS. Então você provavelmente já respondeu alguma pesquisa, provavelmente já foi da SurveyMonkey, e você de repente não deve ter notado, ou sim, você já deve ter notado que vem um form ali da SurveyMonkey, e esse é um form que a gente geralmente gera, né, numa ferramenta, e essa ferramenta é paga, né, no caso da SurveyMonkey, e aí você investiria ali um valor X, teria uma licença para X pessoas, X usuários, e aí poderia montar diversos tipos de forms para rodar dentro da tua empresa e medir o nível de satisfação do cliente. No nosso caso aqui, eu utilizei inclusive o Excel, né? Eu não utilizei nem o Google Forms, nem o próprio SurveyMonkey aqui. Eu utilizei exatamente uma ferramenta que é muito simples, que é um velho e bom Excel. Vou mostrar para vocês o que eu gerei de informação com esse Excel. E de repente no final eu posso disponibilizar os arquivos ali para que vocês utilizem no projeto de vocês, no produto de vocês, onde vocês atuam. Então, seguindo aqui, né, então, contextualizado, o que é o NPS, qual uma ferramenta confiável e segura ali, mas essa é uma ferramenta paga, tá? Vamos lá para o que interessa, então. Assim, vamos um pouquinho para o lado aqui. Qual que é a ideia, então, de você medir o nível de satisfação do time, né?
O que você quer na verdade? Você quer medir o nível de satisfação das pessoas nas empresas, no projeto, na sua função, na sua atividade, no ambiente e assim por diante. Então, a grosso modo, né, eu diria então que quando as pessoas estão felizes em suas funções, atividades, ambiente e fazem tudo de maneira satisfatória, resumindo, a pessoa é feliz, está feliz e vai produzir mais, com mais qualidade, com mais atenção e assim por diante. Então, a felicidade das pessoas tem se tornado cada vez mais uma das principais preocupações das empresas. E por que eu rodei, então, o NPS para medir o nível de satisfação do time? Porque a gente tinha um turnover muito alto de pessoas no projeto. Então, imagina, a gente aportou X pessoas no projeto e, num período muito curto de tempo, Y pessoas saíram. Então, vamos pensar num número mágico aqui. Aportei 10 pessoas no projeto em um determinado momento e, em 3 semanas, 5 pessoas saíram. E a gente não entendia por que elas estavam saindo tão rápido, né? E por esse motivo eu acabei instituindo então esse NPS ali no time. Explicando um pouquinho da dinâmica aqui do NPS, o que a gente quer criar na verdade? Um ambiente seguro, né? Um ambiente onde a gente possa ter melhoria contínua. Precisamos de pessoas otimistas, né? Precisamos de um ambiente que não tenha julgamentos, de pessoas entusiastas e muita empatia. Mas o principal em tudo isso, num círculo ali onde a gente queira medir a felicidade, né? Medir como as pessoas estão em relação ao projeto, ao produto e etc., é simplesmente drivar no sentido de respeito, ou seja, respeita a opinião adversa, né? Respeita o ambiente, respeita e não julgue as pessoas, né? Respeita a diversidade, coisas assim. Então, eu trouxe exatamente o contexto da Peagio aqui. Então, tem aqui o Sidney, tem aqui o Jonas, tem aqui o Alan e tem aqui a Dani. E por que a Peagio funciona bem? Né? Porque, primeiro, a gente trabalha de maneira colaborativa, ou seja, o Sidney preenche lacunas que o Jonas não preenche, o Jonas preenche lacunas que o Sidney não preenche, automaticamente que a Dani não preenche, e que o Alan não preenche. O Alan, né, que é o nosso Kanban Man aqui, ele preenche lacunas do Kanban que talvez o Sidney não preencha, que o Jonas não preencha, que a Dani não preencha, e assim por diante. Então, quer dizer, nós nos completamos, e o principal, nós nos respeitamos. Então, contextualizado por que a gente usaria, né, e mediria aqui o nível de satisfação do time baseado em ambiente seguro, melhoria contínua, otimismo, sem julgamentos, entusiastas e empatia, agora a gente vai montar aqui do lado, né, um plano de ação. Por que eu quero medir o nível de satisfação do meu time? Então, como eu tinha dito para vocês, ó, eu trouxe aqui de maneira generalizada, sem citar nomes e etc., as entradas que a gente teve no projeto. Então, o projeto iniciou, nós aportamos 43 pessoas. Em 8 meses de projeto, dessas 43 pessoas, 21 pessoas já tinham saído do projeto. E aí toda semana a gente perdia alguém, né? A atração do time mudava, a gente deixava de entregar coisas importantes. E aí, num determinado momento, a gente estava perdendo, inclusive, talentos na nossa consultoria. E a gente não queria perder os talentos para o mercado, né? Para os concorrentes e assim por diante. Então, de quem que a gente está falando aqui? A gente está falando de desenvolvedores de software, né? E a gente tinha uma galera pedindo para sair por conta do cliente, por conta do projeto, por conta da hostilidade, por falta de segurança, né? Coisas assim. Então, eu queria medir e tentar extrair das pessoas o porquê que elas estavam pedindo para sair, por que elas não estavam felizes de fato, né? Então, o principal aqui, como chegar lá? Então, vou colocar uma meta aqui para a gente. Ó. A meta aqui é retenção, né, de talentos. Então, o que a gente queria fazer era reter os talentos na consultoria, não perder para o mercado. E como é que a gente chega lá? Primeiro, respostas anônimas. Então, você precisa, né, nesse cenário, de uma ferramenta para capturar as respostas de maneira segura. Então, Forms, Excel, né? O SurveyMonkey ali que eu citei um pouquinho mais acima, coisas assim. E quando eu digo que o Excel, por exemplo, é uma ferramenta confiável que você poderia utilizar o Excel de maneira anônima,
Eu, por exemplo, utilizei nesse projeto fazendo entrevista com as pessoas. E o que eu fiz? Né? Eu gerei gráficos depois no final dessas entrevistas e extraí o nome das pessoas, extraí quem respondeu, veio de maneira extremamente generalista ali e ninguém consegue identificar quem foi que respondeu. E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como foi. Então, sim, o Excel poderia ser uma ferramenta considerada aqui para resposta anônima. Pesquisa segura, né? O que a gente está falando aqui? Pode ser enviada para as pessoas responderem. E aí seria um cenário aqui de offline, né? Ou entrevistas. Então, se você tem uma abertura boa ali com o time, colocaria aqui então entrevistar as pessoas do time. Então, se você tem uma abertura boa com o time, tem uma relação de confiança muito boa, a entrevista é um momento de você, inclusive, olhar para as pessoas, entender o tom de voz, né, aquilo que incomoda. Então, para quem sabe um pouquinho ali, utilizar um pouco do PNL, né? Para quem não sabe o que é PNL, dá uma pesquisada aí, eu não vou detalhar nessa aula aqui, que não é o foco da coisa, mas justamente nesses momentos que você consegue falar com as pessoas e olhar olho no olho ali, você consegue pelo tom de voz, por uma feição diferente, entender o momento das pessoas, né? E aí, por fim, aqui, ó, por fim, não, desculpa, um outro ponto importante, dados sigilosos, né? Então, assim, não abrir as informações preenchidas para ninguém. E quando eu digo aqui é para ninguém de verdade. Você não vai pegar o arquivo que você usou para a entrevista ou aquele form que você disponibilizou para as pessoas responderem, pegar a extração daquilo e mandar para o gerente, mandar para o chefe da pessoa, coisa assim. Porque senão você vai colocar tudo a perder, né? E aqui qual o plano de ação? Então, melhorar o ambiente de trabalho das pessoas e qualidade de vida. Com tudo isso, né, se a gente tiver uma ferramenta para capturar, né, se a gente enviar as perguntas ou entrevistar o time, né, ou e também não abrir as informações preenchidas por ninguém, para ninguém, né, melhorar o ambiente de trabalho das pessoas e qualidade de vida, automaticamente, querendo ou não, este último ponto aqui, que é o plano de ação, vai reter talentos, né? E por que eu digo isso? Imagina numa empresa onde você tenha outros projetos ou outros produtos, se a pessoa não está feliz no projeto 1 e tem oportunidade no projeto 2, por que não transferir essa pessoa para o projeto 2? Então é nesse cenário que eu estou trazendo para vocês aqui esse contexto do melhorar o ambiente de trabalho, né? Melhorar o ambiente de trabalho, talvez a pessoa não se identificou com alguém no cliente, a pessoa não se identificou com algumas pessoas no projeto. E faz parte da vida, né? Todo mundo é diferente, todo mundo age de maneira diferente em determinados assuntos ou contextos de projeto, enfim. O que interessa é você conseguir extrair aquilo que está incomodando as pessoas e o que de fato ela gostaria de fazer. E aí, com foco, né, principal em reter um bom talento na tua empresa. Não deixar esse talento embora. Porque perder um talento é sempre um problema. Você vai acabar todo aquele tempo investido, dinheiro investido, o desenvolvimento da pessoa dentro da empresa, tudo isso vai para o limbo, né? E você vai precisar trazer uma pessoa, contextualizar essa pessoa, esperar o tempo mínimo ali de alguns meses para que a pessoa se desenvolva, conheça as pessoas, conheça o cenário da empresa e assim por diante. Então, quer dizer, é muito melhor você reter um talento que você já investiu tempo, já investiu financeiramente, né? A pessoa já está entrosada na equipe, na empresa, é muito melhor do que você ir buscar uma pessoa nova, né? Então, por esse motivo, o meu foco aqui foi reter os talentos, né? E aí, o que eu fiz, na verdade? Então, qual que é a ideia, né? Por onde eu comecei aqui, de fato, com o NPS, que eu queria extrair algumas informações ali da equipe do projeto. Então, assim, coloquei perguntas algumas genéricas de propósito, para que não tivesse, para que as pessoas não tivessem condições de fazer links, né, entre uma pergunta e outra. Eu perguntei desde coisas de ponto de referência, qual o seu maior ponto de referência no projeto, pode ser qualquer pessoa, né, pode ser a senhora do café, por exemplo, que o café dela é muito bom, ela poderia citar aqui, qualquer pessoa de verdade,
até o ponto de extrair, de repente, o que incomodava na pessoa, né? Então, assim, alguém ou alguma coisa no cliente te incomoda? Você gostaria de mudar de cliente ou de projeto? Se sim, por quê? E por que eu fiz isso aqui? Porque foi uma entrevista. Então, eu acabei entrevistando as pessoas, criei um ambiente seguro, entrevistei as pessoas e escrevendo isso, né, dentro de um Excel. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui a maneira como eu usei o Excel ali. E aí coloquei algumas perguntas aqui. Então, essas perguntas, elas são customizáveis para a tua realidade, né? Para mim aqui faz sentido para aquele momento do projeto ter estas perguntas, mas você pode ter outras diversas. Um conselho, assim, para que seja objetivo, né? Vá até 20 perguntas. Mais do que isso fica cansativo a entrevista. Se você tiver muita gente no time, você vai levar um certo tempo para entrevistar todo mundo. Então vai na casa de 20 perguntas, tá de bom tamanho. E outra coisa, não foque em perguntas de sim ou não. Sim ou não. Extraia das pessoas informações ricas, né? Então, por exemplo, quais são os seus pontos de melhoria? Aqui eu já queria entender se a pessoa queria, de repente, participar de um treinamento, né? Conhecer alguma outra ferramenta, uma técnica, coisas assim. Ah, quais são os seus pontos fortes? Não necessariamente os pontos fortes no projeto. Talvez a pessoa se identifique como um bom comunicador e no dia a dia a gente não usa a pessoa como um bom comunicador, né? E talvez para você comunicar o time de desenvolvimento com desenvolvedores, o que você faz? Você pega um próprio desenvolvedor que tem desenvoltura na comunicação e coloca ele para ser o ponto focal ali da galera quando a galera tem um problema. Nem todo mundo se sente à vontade, mas essa pessoa com boa comunicação pode fazer a comunicação por todos e está tudo certo. Eles se resolvem no time. Isso sim é o fomentar o autogerenciamento. As pessoas chegam num acordo, tem lá um bom comunicador e eles querem que seja a voz do time, cara, eles combinam entre eles e está tudo certo. Então, assim, voltando ao ponto das questões, coloquem questões que façam sentido para o momento do teu projeto, para o momento do teu produto, ou para o momento do time. Então, estas perguntas que eu coloquei aqui, na verdade, o que eu queria extrair do time é: por que está mudando tanto as pessoas no projeto e no cliente? Né? Por que a gente está perdendo tanto talento para o mercado? Então, eu queria, de fato, o meu foco nesta entrevista era justamente esses caras aqui. Ó. Alguém, alguma coisa no cliente te incomoda? Você gostaria de mudar de cliente ou de projeto? Se sim, por quê? Qual o seu plano, né, para o próximo ano? Para 5 anos, como é que você se vê? Né? Outra coisa, eu queria saber aqui no projeto, você espera reconhecimento financeiro? Né? Por quê? E não necessariamente para as pessoas serem mais felizes na tua vida, na empresa, ou ter mais qualidade de vida, ela remete sempre a um ponto financeiro. E isso foi fato assim, na entrevista que eu fiz, eu vou mostrar daqui a pouco os resultados ali. E de fato, grande parte das pessoas não esperavam reconhecimento financeiro, por exemplo. Elas esperavam muito mais um reconhecimento de uma pessoa de destaque na tua área de atuação do que financeiramente falando. Mas eu coloquei aqui porque eu queria saber se de repente tinha alguém destoando, né, cargo e salário. E se de alguma forma a gente teria que ter um plano de ação para revisar, né, o salário dessas pessoas. Então, por esse motivo, eu coloquei aqui perguntas que remetiam exatamente ao foco principal aqui, né, que é a retenção de talentos. E aí um ponto não menos importante, né, para a gente instituir um NPS para um time, alguma coisa assim, você precisa ser patrocinado. Então aquele cara que tem o poder de decisão é o gerente, esse gerente tem que bancar essa iniciativa. Por quê? Porque no final, se tiver que envolver recurso financeiro, tempo, né, envolvimento de outras áreas, você precisa ser bancado por alguém que vai te patrocinar. Então é muito importante que você tenha um gerente do seu lado e o principal, né? Se você está perdendo talentos para o mercado, por que não ter uma pessoa do RH também ao seu lado? Então, assim, isso daqui, quando eu rodei, eu tinha uma pessoa do RH e o gerente da operação comigo para que a gente tivesse finalmente a extração do plano de ação. Né? Então, por esse motivo é muito importante. Tenham sempre um patrocinador para uma iniciativa como essa. E aí o que eu recomendo aqui, né? Ó, não coloque questões inadequadas, pense sempre no plano de ação que beneficie o grupo. O que eu quero dizer com isso, com questões inadequadas? Né? Por exemplo, qual sentido faz para mim colocar uma pergunta se a pessoa gosta de azul ou preto no contexto do projeto? Faz sentido. Uma pergunta totalmente inadequada e não vai me ajudar em nada.
Então, assim, faça pergunta que remeta à realidade e aquilo que você quer extrair do teu time. Tá? Então, por esse motivo, eu coloquei aqui em vermelho, né? Não questione coisas inadequadas, a ponto de não questionar, né, religião, política, esse tipo de assunto não traga definitivamente, que não gera valor nenhum. E aí, de quanto em quanto tempo você deveria rodar um NPS, talvez, no seu time? Cara, aqui não tem muita mágica, não tem fórmula, nem tempo e etc. Eu, por exemplo, neste projeto, eu tive oportunidade de rodar depois de 8 meses. Mas, se eu pudesse recomendar um tempo aqui, ó, de 6 em 6 meses. É um bom período. Né? E qual é o objetivo principal da coisa aqui? Né? O principal objetivo é o que já institui lá em cima no NPS. Medir o nível de satisfação dos profissionais que atuam no projeto, no produto, no cliente ou na empresa, por exemplo. Então, qual é a ideia? É medir justamente o nível de satisfação, se eles querem mudar, se eles estão em momentos diferentes, né? Se eles querem uma outra oportunidade dentro da mesma empresa, se eles querem mudar de cargo, né? Então, por isso que eu tenho aqui, ó, como você se sente nos próximos 5 anos. De repente, hoje é um desenvolvedor que daqui a 5 anos ele se vê como um gerente, ele se vê como um gestor, ele se vê como um Scrum Master, por exemplo. Aconteceu, né? E aí a gente, se tem oportunidade, por que não aproveitar as pessoas internas nestas oportunidades? Então foi por esse motivo que eu coloquei aqui algumas perguntas desse tipo. Então, assim, determinado o objetivo aqui, que é medir o nível de satisfação dos profissionais, o que eu fiz? Ó, aqui é a extração do meu Excel lá. Então, ó, dá uma olhada aqui que eu não exponho em momento algum quem são as pessoas. Ó, o que você mais gosta no projeto? Em verdinho, ó, apareceu aqui que a sinergia dos times e a ajuda do time era o principal ganho do projeto. Ou seja, o que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer o seguinte: o time, apesar do projeto ser hostil, o cliente cobrar incisivamente os times se resolviam sozinhos. A ajuda entre eles mesmos já era algo que agradava. Então pareceu que 56% das pessoas responderam que a sinergia do time era muito boa. Né? Alguns citaram autonomia, né, tecnologias. E aqui vocês podem ver, ó, apareceu um item curioso aqui, lidar com o cliente. Então, assim, lidar com o cliente aqui naquele contexto, me lembrou bem, foi justamente, é desafiador, né? Apesar da gente estar entregando, a gente estar no prazo e etc., ainda assim a gente é pressionado, então isso me remete a um grande desafio. Então, lidar com o cliente é um desafio para mim e é o que eu gosto no projeto. E tá tudo certo, né? Outra pergunta aqui do lado, ó, o que te faria mais feliz hoje? Então, ó, ter flexibilidade de horário, aumento financeiro, pode ver, ó, de novo, ó, aumento, né? Se a gente for olhar a fatia da galera que falou de aumento, ela é pequena em relação ao todo. Olha aqui que legal que apareceu. Ó. O que te faria mais feliz hoje? Ser pai. Né? E aí eu até brinquei nessa época, mas você está ensaiando, né? Como é que estão as coisas? Não, cara, eu tô realmente afinzão, a gente já fez testes, inclusive, essa semana para descobrir se deu certo ou não. Né? Aqui, ó, outras pessoas em um momento queriam passar pela pandemia, né? E há outras pessoas aqui, ó, infelizes com a linguagem que a gente estava usando no projeto, né? Não gosto do Java e como aqui nesse cenário a gente tem que usar Java, não é tão interessante para mim mais e tal. Então aqui já liga aquele alerta, né? Olha, tem uma pessoa que está no projeto. Se o core do projeto é Java, provavelmente ela não vai querer continuar no projeto. Então aqui eu já ligo um sinalzinho de alerta, né, quando a pessoa citou aqui que não queria, né, trabalhar com Java. Um projeto que tem uma curva para arquiteto, ou seja, aqui ele já estava sinalizando que ele gostaria de migrar de desenvolvedor para arquiteto. Então, foi esse insight que eu quis tirar, né, dessas entrevistas que eu fui fazendo com eles. Né? Qual é o reconhecimento esperado por você? Ó? 50% das pessoas, ó, ser referência no projeto ou para as pessoas. Então, aquilo que eu faço, eu quero fazer direito e ser referência para outras pessoas. Ó, o que eu espero? Qual é o reconhecimento esperado? Incentivo em certificações, em estudo. Olha o financeiro de novo. O financeiro apareceu, mas ele é pequeno. Né? Aqui, ó, outras pessoas disseram nada por enquanto. Então, estou felizão do jeito que eu estou e está tudo certo para mim. Vamos assim
tudo certo. E beleza, não tem problema nenhum. Então, assim, para esse cenário aqui foi importante que apareceu assim, as pessoas querem fazer direito aquilo que elas exercem hoje e ser referência, tanto no projeto, quanto para o cliente, quanto para as pessoas. Né? O que você mais gosta na empresa? Então, assim, né, ó, comunidade de apoio interno, times internos, né? 50% das pessoas, né, gostam muito do apoio, né, da proximidade e aquilo, né? Tem um problema e estou numa empresa que tem 1.700 pessoas. Eu posso recorrer a qualquer uma delas para buscar ajuda. Então foi nesse sentido que eles responderam aqui, né? Então, ó, a filosofia do crescimento humano, né? Reconhecimento do trabalho, o cuidado com as pessoas, flexibilidade de horário. Então, essa pergunta eu queria saber exatamente qual é o foco das pessoas, por que as pessoas ficam aqui ainda, né? E o porquê que elas não ficam. Então, eu tentei aqui extrair, de fato, o que poderia ser um gargalo, de repente, nesse projeto, ou, de fato, pô, se as pessoas gostam muito do apoio interno e dos times internos, repasse isso internamente na consultoria, para que a consultoria entenda que, de fato, isso gera valor e foque ainda mais nessa finalidade de apoio interno. Né? Outra questão aqui, ó, o que você mais gosta no projeto, né? Então eu já falei deste cara aqui. Então assim, resumindo, né? Eu usei um Excel, tá? Um Excel básico, que eram questões, e essas questões respondidas geravam gráficos com percentuais. Nada mais do que isso. E eu não trouxe todas as questões para cá, porque nem tem finalidade, né? Eu só queria mostrar para vocês o que eu gero, né, de insight com uma pesquisa de NPS, né, para medir o nível de satisfação de projeto das pessoas, de reconhecimento, o que faz feliz, o que não faz feliz, se gostaria de mudar de projeto ou de cliente, e assim por diante. E aí, né, aqui do lado, eu até deixei aberto o Excel, ó, se vocês perceberem, né, ó, quem é o maior parceiro no projeto? Então vai perceber que ó, o Sidney foi citado, né, por 3 pessoas, né, o Léo foi citado por 5 pessoas. Aqui, quem é o maior parceiro no projeto? Sidney foi citado por 3, né? E as outras pessoas aqui também foram citadas por uma ou mais pessoas. Então, assim, eu só tenho quantitativo, né? Eu não tenho quem de fato fez a ação de votar naquela pessoa. E aí nem é o cenário que eu gostaria de medir aqui, né? Eu quero sim que as pessoas tragam a sua maior referência, mas eu não preciso dizer quem foi a pessoa que indicou. Então, nesta aba aqui de compilado, que eu não vou abrir para manter o sigilo das informações, é onde você vai ter a estrutura das suas entrevistas. E depois deste compilado, você joga para o Excel aqui para gerar os gráficos. Basicamente isso, tá? E o principal, né, o que a gente quer, a cereja do bolo assim, para essa pesquisa de nível de satisfação do time, é o seguinte, ó, estava aqui. Eu tinha o patrocínio ali do gerente da operação, tinha o patrocínio do RH, e o que a gente teve então de ação? Então vamos lá, ações possíveis, né? Então, em agradecimento ao time, em agradecimento a tudo que eles estavam desenvolvendo e entregando no cliente, a gente organizou aqui então, orquestrar o envio de uma pizza para todos o time do projeto e comemorarmos juntos em uma call. Então a gente ia marcar aqui, né, um happy hour com todo mundo, num dia X e horário X. Todo mundo vai receber a pizza no mesmo dia, no mesmo horário, e a gente vai comemorar dentro de uma call ali, jogando conversa fora e agradecendo de fato o time. Então, assim, de novo, né, o Kudocard aqui é algo que é golaço, né, é visual. Então, assim, time poderoso, né, então, obrigado demais por tudo que vocês estão fazendo, pelas entregas e etc. Então, em agradecimento, a gente orquestrou ali uma pizza para todo mundo. E aí, de novo, né, por esse motivo, como envolve financeiro, é o que eu disse lá no início. Tenha patrocínio, né, tenha o gerente ou um diretor, quem vai patrocinar a grana para você. Ó, outra coisa, presentear 2 pessoas do time por serem destaque elencados pelo time. Então, aquelas perguntas lá, quem é a maior referência do projeto? Quem é a pessoa que você mais busca em momentos que você tem problema? A gente trouxe para cá, né? Então, me lembro bem, exterminador de problemas no projeto. Léo Santos. E aqui, né, era o Fontana. Então, o que a gente fez, né? Presentear 2 pessoas do time. Cara, a gente fez aquelas canecas
bonitonas, né? Colocou a foto da pessoa, deixou ela customizada e mandou uma caneca pro Léo, mandou uma caneca pro Fontana e, cara, eles ficaram extremamente felizes, né? Então isso daqui foi elencado pelo time. O próprio time elencou as pessoas, né? Aqui, outra coisa, ó, um one-on-one com cada integrante do time para falar sobre reajustes, né? Então, cara, eu vou agradecer pelo trabalho incrível das pessoas e reconhecer, né? Reconhecer financeiramente. E aí quem? O João, o Pedro, a Maria e assim por diante. Então a gente fez uma listinha aqui de pessoas que o gerente de operação, que era o patrocinador, junto com o RH, ia conversar com cada uma dessas pessoas para identificar como que podia reajustar, por exemplo, financeiramente, ou como que eles podiam ajudar as pessoas a serem mais felizes, porque, como eu disse, não necessariamente era financeiro, mas aqueles que citaram financeiro e de fato era algo que estava gritante, a gente listou os nomes, né, para que o gerente de operação e o RH pudessem conversar com essas pessoas. Então é para isso que serve esse plano de ação aqui, por exemplo. E aí um último plano de ação é mudança de alguns profissionais de projeto. Então, obrigado pela força aqui, né, o Kudocard. E aqui a gente listou também, né, conversar com outras operações, né, para descobrir se tem oportunidades. E aí operações aqui a gente pode ler como projeto, né, a gente pode ler como cliente, diferente e etc. E aí a gente de novo fez a lista aqui, ó. O João está descontente aqui, a Maria está descontente aqui, o Pedro está descontente aqui. Tá, então eu preciso chamar esses três aqui, ver com algum outro gerente em outra operação se eles conseguem nos ajudar e assim por diante. Então, resultado final de uma pesquisa de satisfação do time é que você consiga ajudá-los, né, a desbloquear itens que incomodam o time. Então, se eles estão incomodados com o cliente, com o projeto, com a tecnologia do projeto, então, assim, se a pessoa não está feliz com a sua atividade no projeto agora, o que você pode fazer por ele? Né? Extrai no NPS ali que você pode mudar ele de projeto, que você pode mudar ele de cliente, você pode mudar ele de atividade, né? Você pode mudar ele de ares, assim, respirar novos ares. Então, assim, tenha sempre em mente o seguinte: o plano de ação é para benefício do time. Então, se eu puder colocar aqui o principal, né? Beneficiar o time. E aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Querendo ou não, voluntário ou involuntariamente, a gente faz o seguinte: se a gente for remeter ao ponto focal do que a gente queria aqui, ó, que é retenção de talentos, diz aí, ó, estes planos de ação aqui, não dá uma revigorada na galera? Certamente, né? Mas algumas pessoas foram presenteadas por serem destaques, vão ficar felizes, né? Automaticamente vão se ver em um momento que eles são importantes para a empresa e eles vão continuar no projeto, na equipe, né? E cada vez mais produzindo, porque eles vão ser felizes em serem reconhecidos e tal. A conversa aqui com cada pessoa para descobrir se é possível reajustar, não é possível reajustar, e etc., sendo extremamente transparente, né? Olha, eu consigo, não consigo, consigo mexer, não consigo mexer 10%, 20%, 30%, enfim, os combinados mesmo de reajuste, mas já tinha ali um plano de ação, né? E por fim, a cereja do bolo, né, gente, que a gente nunca pode esquecer aqui, para não ficar no limbo, é target date das coisas, né? Então, data target aqui, ó. E a gente pode dizer o seguinte, né? Essa data target, ela pode funcionar para um item específico que a gente coloca cada um em uma data, ou a gente pode colocar a data target o seguinte, ó, precisamos resolver todo o plano de ação até 20/5. E aí, né, não diferente aqui, né, a gente vai dizer o seguinte, ó, essa é a nossa data-alvo, e aí, como a gente sempre fala ali, né, tem um owner. Então, quem é o owner para orquestrar a pizza aqui para casa de todo mundo? RH. Então, combinado ali, RH, consegue nos ajudar? Consigo. Eu me movo aqui e faço isso acontecer. Tá, e presentear as pessoas com a caneca? O RH, mas com suporte do
gerente. E é o suporte aqui, né? Financeiro. Aqui, idem, né? Entrevista one-on-one com cada um. Então, entrevista one-on-one. Na verdade, aqui é um pouco inverso, né? É o gerente, né? Que é o cara que tem o poder da decisão financeira ali, e pode rolar um suporte do RH, né? E aqui, por último, e não menos importante, os profissionais que vão ser movimentados deveria ser o gerente da operação, e o RH tem que suportar ali, né, no sentido de pessoa, o cuidar das pessoas, né, fazer um onboarding dessa pessoa no projeto novo, coisas assim. Então, galera, o que eu queria compartilhar com vocês, de verdade, é como extrair, né, de uma pesquisa de satisfação de time, um plano de ação que vai beneficiar o grupo e não pessoas individualmente, né? Lógico que aqui, neste plano de ação, a gente vai ter algum ou outro que poderia, de repente, ficar de fora, né, por questão de grana mesmo, por não ter budget no projeto, mas todo mundo seria avaliado, o grupo todo seria avaliado e talvez a gente reparta ali financeiramente para todo mundo um pedaço da fatia do budget. E tá tudo certo. O que importa é você ter um plano de ação que beneficie o time. Então, por este motivo, voltando aqui no começo, ó, nível de satisfação do time e não do indivíduo. Então, foque sempre no seu time. Crie um ambiente seguro, entreviste as pessoas ou tenha uma ferramenta que você vai enviar as questões aqui que você quer extrair do time, né? Mostre isso graficamente, que é sempre legal, né? Você mostrar graficamente para gerente, diretor e etc. Os percentuais são legais para eles terem um visual ali bacana. E por fim, né, combina um plano de ação com quem vai patrocinar este plano de ação em relação à grana, né, e o RH é sempre muito importante nesse momento porque ele suporta as pessoas, o nível de satisfação e garante que esse plano de ação ele vai rolar mesmo do início ao fim. E aí, né, target date aqui é algo que você, por exemplo, pode continuar incentivando. Olha, já estamos no dia 10/5 e não aconteceu ainda a pizza. Gente, estamos em tempo ainda para 20/5, precisa de ajuda aí para mudar, está precisando virar um mês para a gente ter o budget para pegar a pizza para todo mundo. Então, você, né, como fomentou a pesquisa de satisfação, extrair um plano de ação, pode também ajudar, né, o RH e o gerente no cenário de cumprir as datas aqui, né? E não aquele cenário de imposição, e sim de contribuir para que a coisa aconteça. E no final, galera, de verdade aqui, o que aconteceu, né? O Pedrinho e o Zezinho, que estavam aqui dentro da mudança de profissionais de projeto, eles foram para novos projetos e estão felizes demais nesses novos projetos, né? E a gente não precisou, então, perder os talentos para o mercado. Então, de novo, né, refletindo aqui o nosso ponto focal, que era a retenção de talentos, cara, trocamos 2 profissionais para outro projeto e mantemos os talentos dentro de casa. Nesse one-on-one aqui, eu lembro que a gente levou cerca de 8 pessoas, 6 pessoas conseguimos revisar o salário, e aqueles outros 2 ficou ali uma proposta para mais 4 meses, se eu não me engano, para a gente revisar também o desses outros 2. E aqui é o que eu já falei no início, né? Pizza para todo mundo ser feliz, né? Numa sexta-feira, fim de expediente, happy hourzão bacana, com a call de todo mundo lá, jogando conversa fora. E o presente aqui das canecas, com a galera também batendo foto, publicando no nosso portal interno lá, felizão da vida por ter sido destaque, por ter sido reconhecido pelo time. Então, assim, fomentem momentos que não seja necessariamente a tua retrospectiva para medir o nível de satisfação da tua equipe, para medir o nível de satisfação, né, do teu projeto, do teu produto. Né? E lidamos com pessoas todos os dias. E as pessoas, quando estão felizes, né, produzem melhor, com mais qualidade, de maneira satisfatória e assim por diante. Resumindo, né, se você está feliz, você transmite felicidade para todo mundo. Se você não está feliz, automaticamente você também não consegue fomentar a felicidade para todos. Então, galera, era isso, tá? Espero que vocês tenham curtido essa nova videoaula e fica aí à disposição para vocês, então, rodarem uma pesquisa de satisfação com o time de vocês e extrair um plano de ação, cara, um plano de ação, né, que seja mandar uma caneca, né, para 2 pessoas,
3 pessoas do time. Ah, eu não tenho patrocínio da empresa para fazer esse tipo de ação. Cara, vocês são em 10 pessoas, reúne as pessoas, combina lá que vão ser presenteadas 3 pessoas, divide financeiramente entre as pessoas e não vai ficar pesado para ninguém. Então, assim, tem N maneiras da gente extrair aqui o recurso financeiro, né, para um cenário de plano de ação. Lógico que quando a gente tem um plano de ação envolvendo o financeiro, né, a gente tem que sempre olhar para um cenário de patrocínio, porque aqui a gente vai mexer com reajuste de salário, né, e mudanças de profissionais de projeto. Se a gente está no contexto de fato que o SM não é gerente funcional de ninguém, ou não tem responsabilidade funcional sobre as pessoas, você também precisa de um patrocinador. Beleza, gente? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa videoaula, né? Se vocês precisarem de mais algum insight, alguma dica aí de como rodar no seu time, ou precisa customizar alguma coisa aqui e ainda não se sente muito seguro para isso, permaneço à disposição como sempre. Vai lá para o nosso grupo do Telegram, se você ainda não é integrante da nossa comunidade lá no Telegram, que a gente responde sempre questões ali de maneira mais online, né? Então, galera, para quem não é inscrito no canal, a hora é essa, se inscreva no canal, a gente sempre tem super videoaulas aqui, um conteúdo sempre bacana para vocês. Nos vemos, valeu, até a próxima.